Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que bom estarmos juntos mais uma vez aqui no nosso canal Introdução à Fé Católica, para juntos, como prometido, fazermos uma série de catequeses acerca do sacramento da confissão, esse sacramento que é tão importante na nossa caminhada de fé. Serão 5 momentos. Cada um dos 5 encontros terá um tema. O primeiro encontro, que é hoje, eu vou falar da importância do sacramento da confissão e lembrar aquilo que muitos de nós aprendemos lá na catequese, na crisma, o que é pecado, o que é misericórdia, porque isso é fundamental para que nós procuremos o sacramento da confissão. Isso é a base dessas nossas catequeses aqui. O segundo encontro, que é amanhã, nós vamos falar um pouco da história desse sacramento, como que ele foi se desenvolvendo ao longo da igreja e o significado de cada um dos termos usados nesse sacramento e fazer uma diferenciação entre sacramento da confissão e direção espiritual, que não são a mesma coisa. Isso é muito importante salientar aqui. O terceiro encontro, nós vamos mostrar o primeiro momento dessa celebração do sacramento da confissão, que é a contrição, ou seja, o arrependimento. E como fazer um sério exame de consciência. Alguns textos bíblicos. Esse é o nosso terceiro encontro. O quarto encontro, nós vamos chegar no momento principal. E aí, não perca esse quarto encontro. Porque aí, nós vamos conversar sobre o momento ali na frente do padre, o momento de confessar seus pecados. Algumas coisinhas que podem ser evitadas para tornar mais objetivo aquele momento, para ir direto ao assunto, para que o padre possa te ajudar mais também. Ok? E por último, o quinto encontro, que é o momento de cumprir a penitência ou a satisfação, a forma de você amenizar o mal que fez através do pecado. Vamos então ao nosso primeiro encontro, hoje. O que é o sacramento da confissão? Primeiramente, se alguém procurou o sacramento da confissão, é lógico que reconheceu que pecou, né? Portanto, a gente tem que definir aqui o que é pecado, uma vez que essa consciência do que é pecado, muitos ainda não entendem. Vamos recorrer ao Catecismo da Igreja Católica, número 1849, 1849. Catecismo da Igreja Católica, esse livrinho amarelo aqui. A definição do sacramento de pecado, Catecismo da Igreja Católica, diz o seguinte: pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. Foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei eterna. O pecado é ofensa a Deus. Pequei contra ti. O pecado ergue-se contra o amor de Deus. Então, resumindo, o pecado é um ato humano que fere essa mesma natureza humana,
Ou seja, não é da natureza humana pecar. Mas, portanto, a gente deve evitar a todo custo cair em pecado. Ah, padre, mas infelizmente eu caí. E agora? Como que fica a minha busca pela santidade? Então, acima do nosso pecado, por maior que ele seja, por mais horrível que ele seja, existe a misericórdia divina, que vem em nosso socorro para nos reconciliar com Deus. O Catecismo da Igreja Católica, um número antes, ou seja, 2 números antes, 1846, 3 números antes, né? Diz o seguinte a respeito da misericórdia. Deus nos criou sem nós, mas não quis salvar-nos sem nós. Acolher sua misericórdia exige da nossa parte a confissão de nossas faltas. Se dissermos, não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele, que é fiel e justo, perdoará nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. Então, o ser humano está sujeito ao pecado, apesar de não fazer parte da natureza humana, mas ainda existe uma saída, uma vez que você caiu em pecado. É a misericórdia de Deus. E aonde que nós celebramos a misericórdia divina? No sacramento da confissão. Eu vou deixar um dever de casa para que você possa fazer aí. Lucas 15, de 11 a 32. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32. Esse texto do Evangelho mostra de forma bem clara o que acontece no sacramento da confissão. Eu vou fazer aqui só um comentário breve e você vai estudar esse texto em casa. É a parábola do filho pródigo. O que acontece na parábola do filho pródigo? Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo, e prestemos atenção na atitude do filho mais novo. O filho mais novo pediu a parte da sua herança ao pai. O pai deu, o filho foi para o mundo. Gastou todos os seus bens com prostitutas, bebidas, bebedeiras, enfim. Se tornou um homem da noite, um jovem da noite. Só que era dinheiro. Chegou a um certo ponto, o dinheiro acabou. E ele reconheceu, chegou ao ponto de ter que comer a lavagem dos porcos. Porque a única forma que ele encontrou para sobreviver foi pedir trabalho a um homem que cuidava dos porcos. Mas nem a comida dos porcos lhe deram. Ele cai em si, toma consciência e vê que na casa do seu pai há comida em fartura. E aí ele tem um choque de realidade e faz o caminho de volta para a casa do seu pai. Quando chega no portão da casa, seu pai está de braços abertos para o acolher. Coloca anel no seu dedo, uma túnica nova, roupa nova, mata um novilho gordo. Quem já viveu na roça sabe que quando se mata um novilho gordo é motivo de festa. O anel
nas culturas antigas, era símbolo da família. O texto de Lucas diz: o pai mandou que os empregados buscassem a melhor túnica. Ou seja, o pai sabia qual a medida do corpo do filho. Enfim, o pai faz uma festa com a volta do filho. A parábola do filho pródigo demonstra muito bem aquilo que acontece no sacramento da confissão. No sacramento da confissão, Deus está presente através da pessoa do padre, essa é a fé da igreja, a figura do pai na parábola, e o filho que volta para casa. O pecador que vai se confessar é o filho pródigo, que se arrepende e volta para a casa do pai. E Deus, na confissão, está exatamente como o pai na parábola, de braços abertos para te acolher de volta, curar suas feridas e retomar o caminho de volta. O caminho da vida, o caminho da santidade, o caminho da alegria, que só existe em Deus. Só existe em Deus. Temos essa certeza. Então, a parábola do filho pródigo, o pai abraça o filho. E é exatamente isso que acontece. Deus faz uma festa quando um pecador procura o sacramento da confissão para se confessar. Essa é a grande importância do sacramento da confissão, porque nele celebramos a divina misericórdia de Deus. Abraço fraterno, Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchauzinho, fique com Deus, deixe aí no canal seu joinha e se inscreva caso ainda não seja inscrito.